Um profeta condena Jeroboão. 1 Reis, capítulo 13. Logo no versículo 2 diz assim: Por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel. Chegou em Betel quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: Altar, altar! Assim diz o Senhor: um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos inimigos. Então, trazendo um contexto, Jeroboão foi um homem que ganhou de Deus o reino de Israel, porque o rei Salomão pecou. Então seu filho Roboão, ele só ficou com Judá, um reino de Israel, e a Jeroboão foi dado como castigo a Salomão, o reino de Israel. Porém, ele achou que era mérito dele ele ter ganho aquilo. No capítulo 12, ele faz bezerros de ouro, colocando toda a glória e toda a honra em objetos de prata, de metal, não reconhecendo que foi Deus quem tinha lhe dado aquele reino. E ele nomeava sacerdotes. Qualquer pessoa que queria ser sacerdote, ele dava esse cargo de sacerdote. As pessoas faziam seus sacrifícios sem nenhum temor a Deus, sem nenhum respeito. Então Deus ele vai levantar este homem de Deus aqui, que não é dito o seu nome, para profetizar. Ele profetiza contra o altar, contra a cidade, Betel. Betel é chamado Casa de Deus. Ele profetiza contra este lugar e contra o rei também. E ele aqui já introduz o rei Josias, que só vai aparecer muitos anos depois. Ele vai ser filho de um rei horrível, um dos piores seres que vai ter. Esse Josias vai ser filho. Ele vai ser rei com 8 anos de idade, e a Bíblia vai dizer que Josias foi um rei tão bom que não houve antes dele um rei igual a ele, e nem depois dele houve um rei tão bom quanto ele. Então aqui já é profetizado sobre a vida deste menino Josias, que iria vir e queria mudar Israel. Então há muitos anos, aqui é uns 200 anos antes de Josias nascer, já estava sendo profetizado sobre a sua vida. No versículo 6, capítulo 13, versículo 6 diz assim: O rei Jeroboão disse para o homem de Deus: Por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. O que aconteceu? Quando o homem de Deus profetizou, o rei, que tinha poder, ele era o rei, ele mandou: prenda esse cara, mata esse cara, manda esse cara calar a boca. Porque o poder de um rei, ele podia calar quem ele quiser, podia matar quem ele quiser. Mas no momento que ele levantou o dedo para o homem de Deus, a mão dele ficou paralisada. Ele não conseguia mais movimentar a mão, assim como aconteceu muitas vezes com o faraó no Egito, quando veio as 10 pragas. Então ele implorou, ele pediu para que o homem orasse para Deus, para que Deus tirasse aquela enfermidade, e Deus tirou. Versículo 10 vai dizer o seguinte: Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Após ele ter curado este rei, o rei tentou comprá-lo. Ele convidou: vamos para minha casa, vamos beber, eu vou te dar algumas coisas. Só que Deus havia dito para este homem de Deus: vá lá, profetize, não coma, não beba, não fique lá, volte. Não volte nem pelo caminho que você foi, volte por outro caminho. E assim, até aqui ele o fez. Ele obedeceu, e mesmo o rei tentando comprá-lo com prata, com ouro, com joias, ele não aceitou e foi embora. O interessante dessa história, no versículo 11, é que havia testemunhas. Pessoas haviam visto o que tinha acontecido, e essa notícia, esse acontecimento chegou ao ouvido de um profeta que morava lá em Betel, naquela região, um profeta idoso. E esse profeta ele foi atrás deste homem de Deus e o encontrou sentado numa árvore, provavelmente descansando da viagem, porque Deus mandou este homem voltar por um outro caminho. Então provavelmente ele estava descansando e foi encontrado por este profeta idoso. Versículo 19 diz assim: Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então o que houve? Este profeta idoso, ele foi até este homem que estava sentado numa árvore, provavelmente descansando, e convidou: vamos para minha casa para beber, para comer.
Mas Deus já havia dito que ele não era para ele comer nem beber em lugar nenhum. E ele repetiu: eu não posso ir com você porque Deus falou para eu não ir. Aí ele usou de astúcia: não, mas foi Deus que me mandou aqui, foi um anjo que me mandou aqui para te convidar. Aí ele: ah, bom, se assim sim foi com o homem. Interessante que a gente vê estratégias das pessoas. O rei tentou comprá-lo com ouro, com pratas, com joias, e aí ele conseguiu recusar: não quero. Mas aí o outro veio e falou: não, eu sou igual a você, foi Deus que mandou eu te falar. Mas é interessante que Deus mandou ele não comer nem beber, e agora Deus estava mandando ele comer e beber. Que contradição. E ele caiu nesse conto do vigário, e ele voltou com este rapaz. Enquanto ele estava comendo, agora sim Deus usou verdadeiramente este profeta idoso, que diz assim, versículo 22: voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde lhe disse que não comesse nem bebesse, por isso seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Então, enquanto ele estava comendo, Deus usou aquele que o enganou e disse: assim como você não me obedeceu às minhas ordens, agora você vai morrer. E não vai morrer, não vai ter uma morte digna, você não vai ser sepultado com os túmulos dos seus antepassados. Você vai morrer como um qualquer um. Este homem, ao voltar para sua casa, ele foi atacado por um leão e foi morto por um leão. Então, é muito interessante a gente ver essas estratégias, porque, por exemplo, muito antigamente nos filmes de terror, por exemplo, a gente via lobisomem, via monstros, via vampiro com aqueles dentes feios, aqueles dentes gigantes. Hoje em dia, lobisomem é musculoso, é modelo, o ator que interpreta o diabo é bonito, todas as mulheres querem, e assim são as estratégias. Eles tentam nos persuadir usando dessas estratégias, nos enganando. Ele falou: foi o próprio Deus que mandou eu vir te convidar, foi um anjo que me mandou. Então Deus já havia dito para ele não ir, para ele não comer, não beber e voltar por outro caminho. Mas agora, porque surgiu um cara aleatório falando que era Deus que tinha mandado ele ir, ele acreditou e ele desobedeceu a Deus, preferiu acreditar na palavra de um cara do que na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei lá que teve sua mão paralisada, ele não se arrependeu e continuou fazendo, por isso sua dinastia ela foi perdida. Então é umas lições interessantes, porque Deus mandou ele ir. A Bíblia não se preocupa em dizer o nome dele. Ele é dito apenas como o homem de Deus. São muito poucos homens na Bíblia que recebem esse título, homem de Deus. Então ele foi, profetizou sobre o altar, os sinais que ele falou que iria acontecer, aconteceu. Quando tentaram prender ele, Deus deu um sinal também que Deus estava com ele, e ele orou e Deus tirou a doença, a enfermidade do rei. Depois ele obedeceu a Deus, foi obediente a Deus: eu não quero comer, não quero beber, eu vou para casa e tal. Depois outro homem chegou até ele com astúcia, mentindo. A Bíblia não vai dizer o porquê deste homem ter ido até ele e ter feito isso. Provavelmente poderia ter sido um teste para ver se ele era realmente obediente, como aconteceu com Saul. Deus manda Saul matar todo mundo e ele mata alguns. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus manda fazer 100%, é para fazer 100%. Ele não quer 95%, não quer 99%, não quer 80%, ele quer 100%. E este homem de Deus, então, ele foi enganado. Ele se deixou enganar. Ele já tinha recebido uma ordem. A Bíblia vai dizer que ele desafiou a palavra de Deus porque não obedeceu, e ele acabou morrendo. Então é importante obedecer 100%. Não dar ouvidos para outros. Se Deus quisesse que ele comesse, Deus teria dito como. Mas se ele falou para não comer, não era para comer. Então ele foi enganado e caiu, infelizmente. Um ponto importante também são as testemunhas. Muitas das vezes, muitas coisas que nós fazemos ninguém vê, mas muitas coisas que fazemos, muitas pessoas veem. E como as pessoas reagem de maneiras diferentes. Umas ficam com medo, umas ficam assim, apreensivas, outras ficam impressionadas, mas outras tentam te derrubar. Assim como este homem soube, foi até o homem usado por Deus e conseguiu enganá-lo. Então, independentemente do que você faça, da reação das pessoas, é importante manter um foco em Deus. Independente da fama que consiga, do dinheiro que consiga, não pode se esquecer de quem lhe enviou. Deus havia o enviado. E aí chegou um homem aleatório, ele se desviou do caminho porque aquele homem aleatório conseguiu convencê-lo
Provavelmente ele estava com fome e com sede, a viagem era cansativa, sim, mas é isso. Então ele desobedeceu uma ordem explícita e acabou perecendo por isso. É importante a gente tomar isso para a nossa vida. Deus, ele levanta pessoas, ele usa pessoas, mas é preciso obedecer a Deus, é preciso ter o temor a Deus, obedecer a sua palavra. Muitas das vezes a gente acaba se pegando a isso, não, é cristão, é de Deus, foi Deus que enviou essa pessoa, e a gente muitas das vezes peca, seguindo outras pessoas, achando que estamos fazendo certo. Hoje em dia, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, 2020, muitos casos, muitas polêmicas envolvendo pessoas denominadas cristãs estão acontecendo. E muitas pessoas, vendo líderes, vendo pastores, vendo pessoas pecando, vão e pecam também, achando que por eles carregarem um nome, título de cristãos, estão certos e vão segui-lo também. E aqui este homem falou, foi o Deus que me enviou, foi um anjo que mandou, e ele não teve discernimento, ele não parou para pensar e ele simplesmente foi. Então é importante nós vermos isso, nós estarmos sempre atentos e conscientes na palavra de Deus, na ordem de Deus. E mesmo que pessoas digam serem de Deus, ainda é importante se manter fiel à palavra de Deus, porque o homem ele mente. Quantas pessoas não têm mentido, usado o nome de Deus? Quantas pessoas não têm usado o nome de Deus em vão? Então é preciso tomar bastante cuidado nesses últimos dias, que vai contra a palavra de Deus é morte. Independente de quem esteja falando, independente de quem for, não há ninguém melhor do que ninguém. Então Deus levantou aquele homem para entregar uma mensagem, para entregar uma profecia. E ele tinha que fazer a parte dele e ir embora. Mas ele se confiou na sua própria sabedoria. Então foi Deus que mandou este homem, então eu vou obedecer este homem, não a Deus. E ele acabou caindo. Então é importante discernir entre as pessoas, mesmo sendo cristãs, mesmo sendo pastores. Tem muitos lobos em peles de ovelhas, principalmente nos últimos dias. Então é preciso tomar cuidado.